Gente, eu ia dizer aqui, você lembra quando foi se encontrar com a pessoa que você gostava pela primeira vez na vida? Pode ser que isso ainda não tenha acontecido com alguns. Eu vi que algumas pessoas ficaram assim meio vermelhas. Talvez seja hoje, daqui a pouco, né, para alguns. Mas quando você vai encontrar a pessoa que você ama, pela qual você se apaixonou, a pessoa que você gosta, você está indo para o primeiro encontro. Como você age? Como você faz? Eu fico imaginando assim, primeira vez que eu fui encontrar com Fátima. Gente, tomei um longo e demorado banho. Lembrei de lavar bem atrás da orelha. Passei shampoo algumas vezes. Botei a melhor roupa que eu tinha. Passei um perfumezinho que eu peguei do meu irmão. Eu não costumava usar até aquele momento, mas passei um perfumezinho do meu irmão. Me penteei, enfim. E idealizei o melhor lugar onde nós poderíamos nos encontrar, que era uma sorveteria ali em Charitas que tinha antigamente. Ali sentamos na calçada, conversamos. Depois eu fui romanticamente levá-la para sua casa de ônibus. Naquela época eu não tinha a menor possibilidade de ter carro, nem nada assim. Mas era o melhor que eu podia fazer. Quando a gente sai para encontrar uma pessoa que nós amamos, nós normalmente agimos assim. Pelo menos nos primeiros encontros. No mínimo nos primeiros encontros a gente se arruma, se veste, quer demonstrar para a pessoa aquilo que a gente tem de melhor. Em suma, a gente se prepara para aquele momento. Mesma coisa, você sai de casa, você está procurando emprego, consegue agendar uma entrevista. Como você vai àquele lugar? Você não vai de uma maneira desleixada, você não vai de um jeito qualquer. Mas você se prepara para uma entrevista de emprego, você se prepara para conversar com a pessoa, você vai com a roupa mais apresentável possível. Se for oportuno, você faz um treino antes de como é a entrevista e tal. Enfim, quando nós vamos a um encontro importante para nós nos preparamos para ele. Então a pergunta que eu queria fazer nesse momento por que quando nós vamos ao encontro de Deus, nós também não nos preparamos? Por que a gente não toma os mesmos cuidados que tomamos quando nós vamos ao encontro de pessoas aqui nessa terra que são importantes? Então eu queria ler com vocês nessa noite um texto do profeta Jeremias. Se você puder abrir sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 10. Jeremias 29, 10. E o texto diz assim, Jeremias 29, 10. Todos acharam? Alguém não achou? Vamos em frente. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, Israel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Gente, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, ainda a caminho da terra prometida. E a aliança era baseada em leis e obediência, ou seja, Deus estabeleceu as suas leis, Deus revelou a sua vontade, e o acerto era o seguinte: olha, se vocês
me obedecerem, vocês serão abençoados. E como consequência disso, vocês vão subjugar o inimigo, vocês vão vencê-los, vocês vão derrotá-los. Em compensação, se vocês se esquecerem da minha lei, pararem de obedecer e se tornarem rebeldes, então eu vou levantar esses inimigos. E aí eles é que vão subjugar a vocês. É muito interessante a gente ler que Deus em momento nenhum abandonaria a situação. Deus estava no controle. Se vocês obedecem, vocês vão subjugar o inimigo. Mas se vocês forem rebeldes, é o inimigo que vai subjugar vocês. Mas quem controla, quem subjuga quem vence quem, é o Senhor o tempo todo. É Ele quem usa o inimigo num determinado momento como um instrumento para exercer a sua justiça, o seu juízo sobre Israel, que havia se tornado rebelde. Então o texto que lemos é dirigido a um povo que se encontra cativo. E Deus lhe diz, olha que coisa tremenda, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Apesar de existir uma discussão muito interessante a respeito do que seriam os 70 anos, o que importa aqui, o que o profeta está dizendo para o povo nesse momento, é que o tempo de juízo de Deus sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre os seus queridos, é limitado. Não é um prazo desconhecido, não é um prazo permanente. O povo de Deus, ele nunca é derrotado, subjugado ou passa por crises continuamente infindáveis. Então a primeira coisa que Deus está falando aqui é, eu sei do problema que vocês estão passando, eu sei a crise que vocês atravessam, mas eu quero que antes de mais nada vocês saibam que isso tem um tempo limitado, definido. Houve um início e haverá um fim a seu tempo. O sofrimento de Israel não durará para sempre, mas terminará num determinado momento. Que momento? No momento em que Deus tiver cumprido o seu propósito para a vida daquele povo. E apesar de ter sido traído por aquelas pessoas que abandonaram o Senhor e seguiram após outros deuses, o Senhor lamenta, sofre junto com o seu povo, aquele período difícil que seus filhos iriam atravessar, estavam atravessando. Versículo 11 diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Gente, eu fico imaginando que Deus é esse, que mesmo quando derrama o seu juízo sobre o povo, Ele se compadece, Ele derrama juízo, porque o povo precisa ser tratado, porque Ele ama aquelas pessoas como a seus próprios filhos, e como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina o seu povo. Contudo, olha com que ternura Deus age. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Os planos que eu tenho para vocês são planos para fazer vocês prosperarem, não de lhes causar dano, são planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí o Senhor acrescenta, há um propósito bem claro, bem definido nisso tudo. Olha o que diz o versículo 12. Então, só então, dessa maneira, e porque assim foi necessário, todo o sofrimento que vocês passaram, verso 12, então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Esse é o objetivo do cativeiro, esse é o objetivo do sofrimento, esse é o objetivo da dor daquele povo, fazer com que aquelas pessoas se voltassem para Deus, voltassem a clamar a Deus, para que aquelas pessoas voltassem a orar. Deus criou o homem para que o homem glorificasse a Deus, tivesse prazer, exultasse, se deleitasse eternamente na sua presença. Esse é o plano de Deus,
esse foi o caminho idealizado, esse foi o caminho traçado por Deus para a gente. Mas com muita facilidade, o homem se desvia desse propósito e se perde na confusão dos seus próprios caminhos, nas suas escolhas conturbadas. Então, quando isso ocorre, Deus vem novamente ao nosso encontro. O Senhor vem de novo nos alcançar, nos buscar e vem despertar novamente em nós a vontade, o interesse, a necessidade de nós nos voltarmos outra vez para Deus e a voltarmos a viver com o Senhor em profunda comunhão. É assim que Ele trata com a gente, é assim que Ele age ainda nos dias de hoje. Então, por causa desse sofrimento, o povo volta a orar, volta a buscar, volta a ter sede de Deus, a ver a necessidade que sem o Senhor ele não é capaz de viver. E aí chegamos a um dos textos mais impressionantes de toda a Escritura, que é o versículo 13, em que o Senhor diz: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, nesse versículo, Deus ensina como ele deve ser procurado para que ele seja encontrado. Pode ser que você já tenha tido sua experiência com Jesus. Provavelmente a maioria daqui já teve. Mas quando essa experiência se renovou, eu não digo de conversão para salvação, mas a experiência de Deus voltar a se revelar para você, de Deus ampliar esse relacionamento de intimidade com você. Quando foi a última vez que você se colocou diante de Deus e exultou do fundo do seu coração, porque Deus estava se manifestando novamente a você de uma maneira renovada? Vê? Esse texto, ele continua se encaixando para cada um de nós. Da mesma maneira que aquele convite tremendo de Jesus, que certamente fez a maioria de nós aqui nos quebrantarmos, nos maravilharmos com o tamanho amor em que Jesus nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite de Jesus, ele nunca se limitou àquele momento em que nós deixamos as trevas e viemos para o reino da luz. Esse convite de vir a Jesus para encontrarmos alívio, descanso, consolo, plenitude, vida abundante, é um convite permanente. É para todos os dias da nossa vida, é para toda a nossa história, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Da mesma forma que esse convite, essa declaração de Deus, de que nós o procuraríamos e o encontraríamos quando buscássemos de todo o nosso coração, também não foi apenas para aquele momento inicial da nossa conversão, mas ele continua valendo até hoje. Gente, Deus nunca se deixará encontrar se nós o buscarmos apenas superficialmente. Para ser bem-sucedida, essa busca precisa envolver todo o nosso coração, inclusive as partes mais profundas da nossa alma, talvez algumas intocáveis, onde nós tememos que Deus venha a colocar luz ali. Deus nunca se deixará encontrar se ele for buscado por motivos mundanos. A nossa busca por Deus, ela jamais pode ser colocada no mesmo patamar que a busca, por exemplo, por dinheiro, por prazer, por status social, por religião.
Gente, aquele que busca a Deus não poderá ter nenhum outro interesse competindo em igualdade de condições em seu coração. Se você quer se encontrar com Deus, eu até diria, se você quer se encontrar com Deus de novo, mais uma vez, renovar esse relacionamento, ter uma intimidade muito maior, mais profunda, como Moisés, pouco a pouco, dia a dia, foi desenvolvendo um relacionamento com Deus. Primeiro, ele encontrou o Senhor na sarça, na plantinha que ardia no meio do deserto. Depois ele começou a falar com Deus, e Deus não se revelava a ele, tinha que vê-lo através da rocha. Até o momento que Deus diz: Moisés, tudo bem, vou deixar você ver a minha glória. Percebe? No primeiro momento, ele viu só uma manifestação de Deus, um fogo queimando, e ouviu Deus conversando com ele. Depois ele começou a conversar mais diretamente com Deus, até o ponto que Deus lhe revelou a sua glória. Esse relacionamento, ele precisa ser desenvolvido, ele tem que ser buscado, nós precisamos procurá-lo. E para encontrá-lo, gente, em primeiro lugar, em nossos corações, de forma incondicional, irrestrita, precisa haver esse empenho em querer achar o Senhor, em estar com o Senhor, em contemplar a sua face. Deus também nunca se deixará encontrar quando for procurado de uma maneira fria, acadêmica, pseudo-intelectual. Deus não é encontrado nos livros, Deus não é encontrado nos estudos, nas palestras. Só encontra o Senhor quem o busca de todo o coração. A Bíblia ensina que, apesar de Deus deixar as suas digitais bem claras em toda a criação, Ele jamais será achado se for buscado de forma negligente, apenas através de livros, enciclopédias, academias, ou até mesmo talvez palestras. Se fosse possível, nós encontrarmos Deus dessa maneira, seria muito fácil. Sabe por quê? As pessoas mais inteligentes seriam as mais crentes. As pessoas mais estudiosas seriam as mais experimentadas em Deus. Mas o que a gente vê é que no reino, a regra é o contrário. São as pessoas mais simples, as desprezadas pela sociedade, aquelas que não têm valor diante dos homens. De uma maneira geral, são as mais experimentadas no reino de Deus. São aquelas que reconhecem mais a sua dependência do Todo-Poderoso. São aquelas que o buscam com mais empenho, com mais determinação. Ao passo que aqueles dotados de muito conhecimento, seja a área do conhecimento que for, inclusive teológico, bíblico, talvez se satisfazendo com isso, deixem de buscar o Senhor como deveriam. E o texto diz que a única forma de nós o acharmos é o buscarmos de todo o coração. E por que a coisa funciona dessa maneira? Gente, o verso 14 diz o seguinte: o Senhor diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, quando buscamos de todo o coração. A única maneira de encontrarmos a Deus é Ele se deixar achar. Ninguém acha Deus porque está procurando a Deus espontaneamente. Deus nunca será achado, encontrado, descoberto, a menos que Ele queira. Não haveria nenhuma forma de nós descobrirmos Deus, o conhecermos, nos relacionarmos com Ele, se Ele não quisesse. Mas, gente,
Tenho uma ótima notícia para vocês. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, disse para eles: não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vocês. Determinei que vocês vão e deem muito fruto. Gente, você não acha isso maravilhoso? Você saber que não fomos nós que o escolhemos. Não foi nosso esforço, nós não saímos de casa intencionalmente, pensando dessa maneira. Isso não é algo espontâneo do nosso coração, mas é algo que o Espírito opera em nós. Então, o fato de nós estarmos aqui, nesse momento, ouvindo isso, significa que o Espírito está agindo em nós, está falando com a gente. E o que o profeta nos garante é que se nós procurarmos a Deus como Ele deve ser procurado, nós o encontraremos porque Ele se deixará achar. O que isso quer dizer, gente? Que o nosso Deus não é uma pessoa vulgar. Nosso Deus não é uma pessoa que não se dá o valor. Nosso Deus não é um Deus oferecido. Nosso Deus não é um Deus que se entrega com facilidade. Não. O Senhor é Deus. Mas apesar do Senhor ser Deus, Ele se apresenta de uma maneira acessível a nós. Ele se dispõe a se revelar a nós. Ele se deixará ser encontrado por nós, desde que o busquemos da forma correta. Poderia dizer amém? Pô, mas fala amém com vontade. Pô, cara, isso não é vontade. Isso é só um pouquinho de vontade. Então fala amém com vontade. Eu falei para você dizer amém com vontade. Então é amém com vontade. Brincadeira horrível nessa hora. Mas obrigado de qualquer jeito por ter rido. Gente, vou fazer 3 considerações rápidas. Aqui a gente vai orar. Primeira consideração. Pondere isso no seu coração. Gostar de ouvir sermões, palestras, cantar louvores, estar com os amigos, não é suficiente para termos um encontro com Deus. Gostar de ouvir sermões, palestras, cantar, louvar, estar com os amigos, nas células, nos grupos, sábado à noite, não é suficiente para termos um encontro com Deus. O rei Herodes gostava muito de ouvir João Batista pregando, até que uma garota rebolou na frente dele e ele mandou arrancar a cabeça de João Batista por causa daquela garota. O rei Agripa, Festo, Félix, diversas autoridades romanas gostavam de ouvir os sermões de Paulo, mas não tiveram compaixão e o enviaram sem piedade para César, sabendo o fim que ele teria. Rei Saul, em Israel, adorava ouvir os louvores que Davi cantava, mas nunca teve um encontro efetivo com Deus. Gente, ouvir sermões, cantar louvores, não é suficiente. Nós precisamos de algo mais. Aqui na Oceânica, você que já está mais tempo, você sabe, a gente foge de qualquer religiosidade, qualquer ritual vazio, oco, formalismo. A gente está o tempo todo buscando na palavra o que a gente está fazendo de errado, o que a gente faz que a gente julgava que era palavra, mas que é mera tradição. Vamos acertar, consertar, e a gente está continuamente se reformando. Nós fugimos desses rituais ocos continuamente. E a nossa meta aqui é justamente ajudar as pessoas, ou nós nos ajudarmos uns aos outros a prosseguirmos nesse caminho. Há um relacionamento pessoal com um Deus vivo. E o que nós mais queremos é a presença de Deus entre nós continuamente.
O que nós mais desejamos é estar com Deus, é vivermos com Ele. Isso só acontecerá de uma maneira, se nós continuarmos buscando o nosso Deus de todo o nosso coração. Diante disso, gente, é importante a gente dar uma sondada dentro de nós. O que atrai a você? O que te atrai prioritariamente? O que você mais gosta? De ouvir os sermões, os estudos, as músicas, os louvores, a amizade com as pessoas? Gente, a única resposta certa é: eu sou atraído irresistivelmente por Jesus. É a única resposta correta. O que motiva você durante toda a sua vida? Você é atraído irresistivelmente por Jesus. Essa é a resposta. Precisa ser essa resposta. Se isso não está sendo realidade em você, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Você precisa rever o que se passa no seu coração. Todo o resto, gostar de sermões, dos louvores, da comunhão, é claro que são coisas boas, mas tudo isso é apenas um subproduto de nós amarmos, querermos, desejarmos a Jesus acima de tudo. Então, porque o amamos, porque o queremos, porque o desejamos, então nós louvamos, nós temos prazer em ouvir os sermões, nós amamos as palestras que são bem fundamentadas na Bíblia, nós amamos a comunhão com os nossos irmãos, mas a finalidade não é o sermão, não é o louvor, não é a comunhão. O principal alvo do nosso coração tem que ser o amor a Jesus acima de todas as coisas. E todas essas demais citadas, elas vêm como consequência de nós amarmos a Jesus. A segunda consideração, gente, nosso Deus é uma pessoa e por isso é possível encontrá-lo. Vejam, nosso Deus não é uma religião, nosso Deus não é uma filosofia, nosso Deus não é uma ideia, nosso Deus é uma pessoa. E porque o nosso Deus é uma pessoa, Ele pode ser encontrado, e a partir desse encontro inicial, nós podemos, precisamos, devemos desenvolver todo um relacionamento, como fazemos com a pessoa a quem nós amamos. Gente, o nosso Deus, Ele gosta de conversar. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos ouvir. O nosso Deus gostaria de nos falar pessoalmente a você, no seu coração, na sua mente. Mas quantas vezes nós paramos, aquietamos o coração e demos um tempo para que Deus falasse? Quando foi a última vez que a gente teve oportunidade ou deu essa oportunidade para o nosso Deus, que quer se relacionar com a gente, que veio nos buscar, poder falar com a gente? Deus fala. O Senhor é um Deus vivo. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Jesus, gente, isso não é uma frase de efeito, mas isso é a palavra do Deus que não pode mentir e que diz: Jesus hoje é o mesmo que foi ontem e será para todo sempre. Jesus não mudou ao longo das eras, Ele permanece o mesmo. Isso significa que da mesma forma que aquelas pessoas se encontraram com Jesus no Novo Testamento, nós podemos nos encontrar hoje. Da mesma maneira que aqueles discípulos formaram intimidade com Jesus, a ponto de deitar no seu ombro no momento da ceia, nós podemos desenvolver hoje, porque o nosso Deus é uma pessoa. Então nós podemos nos relacionar com Ele e podemos desenvolver esse relacionamento. E a terceira consideração que eu faço, gente, é que Deus só se deixa achar se Ele for procurado com 100% do nosso coração. O Senhor, Ele só se deixa achar se Ele for procurado com 100% do nosso coração.
O Senhor não aceitará ser um dentre vários tesouros que nós guardamos dentro de nós. Ele não quer ser mais um. Se você der mais da metade, 51% do seu coração, ele não vai querer. Se você der 70%, ele não quer. 90%, 99%, ele não quer. Ou você dá 100% do seu coração, ou então nada feito. Gente, eu tenho convicção de que o cristão que não entrega 100% do seu coração, 100% da sua vida a Jesus, é mais infeliz do que o descrente. O crente que não entrega 100% do seu coração e da sua vida para Jesus é mais infeliz do que o descrente. Sabe aquela coisa que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente? Isso é verdade. O não crente, ele nunca viu a Jesus, nunca viu o seu amor, nunca experimentou o seu reino. Nunca esteve numa reunião em que os céus se abriram, o Espírito foi derramado. Ele nunca foi visitado pelo Senhor de maneira que ele se quebrantou profundamente, teve convicção de pecado. Ele não sabe o que é a vida plena em Jesus. Ele vai vivendo na pocilga, no chiqueiro, lambuzado, com os seus próprios pecados. E ele não se sente absolutamente infeliz numa situação dessa, pelo fato de não ter conhecido o outro lado da vida. Mas o cristão que já passou por isso, que nasceu de novo, que foi transformado, que experimentou o amor de Jesus, a graça de Deus, que viu os céus se abrindo, que orou e Deus respondeu, que leu a Bíblia e as palavras saltaram em cima dela naquele momento, porque Deus estava ali falando diretamente. O cristão que, como foi dito aqui, estava no retiro, estava na vigília, na reunião de oração, e ali o Espírito visitou profundamente. Se ele não continua desenvolvendo o seu relacionamento com o Todo-Poderoso, o seu coração começa a se endurecer, começa a esfriar, começa a se tornar indiferente. E aí sim, quando começa-se a se falar a respeito de Deus, então nós começamos a ficar sonolentos, desatentos, desconectados, porque o coração tinha que estar 100% ligado. Mais ou menos não, deixa eu refazer. É como aquela visão que Deus deu ao profeta Jeremias, em que ele vai até uma olaria, vê o homem fazendo um vaso de barro, e ele observa que num determinado momento aquele vaso que o oleiro estava produzindo se quebrou. O vaso quebrou. O que isso significa? Que a finalidade para a qual aquele vaso estava sendo construída, ele não atenderá mais. Então o que o oleiro precisou fazer? Ele precisou desmontar aquele troço todo e fazer um novo vaso. Sabe o que acontece com a gente? Antes, a gente vivia no mundo. Eu me converti aos 20 anos. Muita gente aqui teve experiência com Jesus por aí, talvez até depois disso. Até os 20 anos, eu convivia maravilhosamente bem com o pecado. Será que se pode falar assim, vocês estão entendendo? Eu pecava, mas aquilo era mais ou menos indiferente para o meu coração. E o vaso, esse vaso inclinado para o mal, se enchia bem com todo o lixo do mundo. Mas um dia eu encontrei Jesus. E o que aconteceu? Esse vaso foi quebrado, ele foi partido. E o Senhor começou a refazer esse vaso. E esse vaso, um dia, ele vai ser cheio, pleno da glória de Deus. Então, em que momento desse processo nós nos encontramos hoje? Hoje,
nós somos esse vaso que foi quebrado e está sendo refeito. Então, o que significa? Se você não continuar nesse processo de virar um novo vaso para ser cheio da glória, você também não consegue mais conter as imundícies do mundo. Então você cai num vácuo espiritual. Você não serve mais para o mundo. Você se converteu, você pertence a Jesus, você leva o seu selo, você se tornou filho de Deus, foi adotado pelo Pai. Isso significa que nunca mais você terá prazer no mundo como tinha antes de você passar pela sua conversão. Mas se você parar por aí, você nunca vai experimentar a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desejar de todo o coração que esse processo prossiga. Por mais difícil, doloroso que seja, mas esse vaso, ele tem que ser refeito, para na hora certa, ele ser cheio da glória de Deus. Nós não servimos mais para o mundo, mas ainda não estamos prontos para sermos plenos da glória que o Senhor deseja nos encher. Mas a gente não pode interromper esse processo. Deus sabe aquilo que precisamos para viver. O Senhor sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa beber, que a gente precisa se vestir. Ele sabe que a gente tem necessidades afetivas. Você sabe disso, você já ouviu aqui várias vezes. Foi Deus quem viu que Adão estava só e que isso não era bom. Foi Deus que falou: vou preparar uma companheira legal, maneira para você, Adão. Adão não precisou ajudar Deus, Adão não precisou trabalhar para que isso acontecesse, Adão não precisou clamar para Deus lhe dar essa companheira. Deus está vendo, Deus conhece todas as nossas necessidades. Então o que o Senhor diz para nós é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, Deus está à procura de pessoas que queiram ser seus amigos, amigos de Deus, gente com quem Ele possa compartilhar o seu plano, o seu desejo para os dias atuais, aquilo que Ele quer fazer, gente que se coloque em suas mãos como instrumentos para a glória do Senhor. Deus está à espera de gente que o busque de todo o coração, porque quem o buscar de todo o coração, a esses ele se deixará achar. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Nós queremos despertar para a importância de buscarmos o Senhor, de procurarmos o Senhor de uma maneira muito mais intensa que a que temos feito até agora, Senhor. E sabemos que isso é algo que só o Senhor pode realizar em nós. Então, Pai querido, vem, trata com a gente também nesse aspecto. Coloca em nós uma profunda saudade do teu altar, do Santo dos Santos, da tua presença, de ouvir a tua voz. Aquieta o nosso coração nesses dias, Senhor, de tanta atividade, tanta agitação, tantas tarefas, tantas coisas a fazer, tanta correria. Queremos parar para ouvir a tua voz. Fala com a gente, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a gente através de sonhos, fala a nossa mente, quando estivermos lendo a tua palavra, quando pararmos para orar a Ti, Senhor, e aquietarmos o nosso coração, fala, queremos ouvir a Tua voz, queremos voltar a desenvolver, amadurecer, crescer nesse relacionamento com Deus. Não queremos parar satisfeitos
apenas com a experiência da conversão, Senhor. Queremos ir além, muito além. Queremos conhecer do Senhor tudo aquilo que o Senhor quiser revelar a nós. Então faz assim, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.